Oi, eu sou a Nicole Halpmeier e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o transporte dos gametas e a fertilização. Mais uma vez, os slides vão estar fora de ordem, então requer alguns segundinhos para achar o slide certo. Deixa eu ver se eu desço. Então, a gente sabe que a fecundação acontece quando o espermatozoide encontra o óvulo. E agora a gente vai entender basicamente como o espermatozoide chega até o óvulo que está no corpo da mulher. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino. Aqui a gente tem uma imagem que mostra o testículo, que é onde os espermatozoides são formados. Aí depois passa o epidídimo, aí tem o ducto deferente, a bexiga, a próstata, que é um dos órgãos mais importantes do sistema reprodutor masculino, a bexiga, a vesícula seminal, e aqui, não está apontando, ali é o pênis. Então, quando os espermatozoides eles estão no testículo, eles não possuem muito movimento. Então, o movimento que os espermatozoides se dão no testículo se atravessa por células mioides, né, pela contração das células mioides e pelo folículo pela concentração e pela fluidez, né, do fluido testicular. Então, a gente vai entender aqui um pouquinho mais a parte interna, né, do testículo. Aquela outra imagem trazia a parte mais externa. Então aqui, a gente tem essa partezinha que está marcada como TS, está marcada como TS, que estão os túbulos seminíferos, e o testículo é tão importante que aqui é formado os espermatozoides. Então aqui vai a formação até chegar no corpo feminino. Então a gente vai entender agora o processo de como chega até lá. Então, aqui são os túbulos seminíferos, que aqui ficam os túbulos retos, a rede testicular, o canal eferente, o epidídimo e o canal deferente. Então, como a gente pode perceber, os túbulos seminíferos eles possuem forma de U. Então, aqui que é o primeiro local onde é armazenado o espermatozoide. Daqui ele passa para a rede testicular, passa pelos túbulos retos. Esses túbulos retos né, é que essa parte aqui, eles são ricos em células de Sertoli. Mas por que ele é rico em células de Sertoli? Ele precisa com que esse fluido que tá os espermatozoides não volte para outra parte, ou seja, não volta para os túbulos seminíferos, e sim vai para outra parte, que é a rede testicular. E é isso que nesse ponto é tão importante ter células de Sertoli. Como diz aqui, evita que o líquido retorne. Então, na rede testicular, fica aqui, ele vai para esse ponto, e a rede testicular faz ligação ali é de 5 a 12 ductos eferentes. Então aqui mostra, né, que ele faz essa ligação dos ductos eferentes, e nesses ductos eferentes eles são muito importantes porque eles fazem que eles possuem cílios, né? Os canais eferentes possuem cílios, eles fazem a filtração desse líquido, como eu falei, que tinha um líquido que estava armazenado nos espermatozoides, eles filtram esse líquido. E eles são capazes de levar o espermatozoide até o epidídimo. Tem mais um slide. Então, como eu falei, que os ductos eferentes de epitélio pseudoestratificado possuem células colunares e possuem cílios, que é o que eu tinha falado, que é responsável pela filtração das células cúbicas estereocílias. A musculatura lisa, que é essa que é marcada como M, contribui com os transportes dos espermatozoides. Como eu havia falado, por meio da contração, né, eles conseguem fazer com que o espermatozoide vá até o epidídimo. Então, no epidídimo. O epidídimo é rico em Golgi. Qual é a importância disso? Então, no epidídimo, o complexo Golgi ele é responsável pela síntese de glicoproteínas. Essas glicoproteínas, elas fazem a maturação e tornam o espermatozoide, eles dão a mobilidade para o espermatozoide para ele conseguir fertilização e conseguir chegar
até o óvulo feminino e fazer a fecundação. Ele também possui linfócitos, que são células do nosso sistema imunológico, que fazem uma barreira imunológica e protegem, né, protege de invasores patológicos. Então, tudo isso depende de andrógenos, né, que são hormônios sexuais, que vêm por meio da síntese da ADP testosterona. O epidídimo ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido no corpo, na cauda, na cabeça, no corpo e na cauda. Então, no epidídimo, eles possuem um epitélio que eles fazem a filtração dos espermatozoides velhos. E também na parte da cauda é onde fica a maior parte dos espermatozoides concentrados, eles ficam ali, porque fica mais perto do canal deferente, que eles ficam ali quando eles recebem um estímulo sexual. Os espermatozoides, recebem uma contração, eles são expelidos, né, pelo canal deferente. Então, a cauda, ela vai passar por aqui. Se tiver o estímulo sexual, ou seja, se ele tiver um orgasmo, vai passar os espermatozoides pelo canal deferente, enfim, até chegar no corpo da mulher, se for acontecer a fecundação. Voltando aqui. Aqui tem uma imagem microscópica do ducto e da região da cabeça do epidídimo, que é um epitélio pseudoestratificado colunar com estereocílios, como eu tinha falado, que fazem a filtração dos espermatozoides velhos, é por causa desses estereocílios. E aqui diz por causa do Golgi bem desenvolvido. As células é menos corada de aspecto floculento por causa do Golgi bem desenvolvido. Na luz do ducto, há espermatozoides, as células alongadas sob o epitélio não microfibulosos. Então, a ejaculação. Como eu tinha falado, quando os espermatozoides ficam depositados na cauda do epidídimo, e é quando eles sofrem um estímulo sexual, eles saem dali, e aí vai acontecer a ejaculação. Então, as glândulas bulboretais, antes de ter orgasmo, no corpo do masculino, ele tem um estímulo e as glândulas bulboretais liberam um fluido que lubrifica a uretra, que depois é onde vai ser passado os espermatozoides. No orgasmo acontece a ejaculação, e ejaculação, o homem ejacula um líquido seminal. Esse líquido seminal ele tem 95% de fluido, mas só 5% de espermatozoide. E a próstata e as vesículas seminais todas dependem de testosterona. Também é bem importante falar que em uma ejaculação sai em média de 2 a 4 ml do líquido que eu havia falado, né, do líquido seminal, só que com 20 a 250 milhões de espermatozoides. A gente pode achar que é muito, mas para realmente a fecundação acontecer, não tem que ter uma quantidade absurda de espermatozoides, tem que ter uma grande quantidade de espermatozoides, porque muitos eles não vão chegar até lá. Então é necessário que a maior parte desses espermatozoides não sejam perdidos no caminho para que a fecundação aconteça. Então, a próstata. A próstata é outro órgão do sistema reprodutor masculino. Ela pesa mais ou menos entre 20 gramas. Ela é uma cápsula de tecido conjuntivo denso, possui células musculares lisas entrepostas, e ela tem de 30 a 50 glândulas que desembocam na uretra. Então, quando tu vai chegando quando vai aumentando a idade, quando os homens vão aumentando a idade, vão ficando mais idosos, é normal que eles tenham um aumento da próstata. Então, há doenças bem comuns que acontecem em 95% dos homens, que é a hiperplasia benigna prostática. Ela é o aumento da próstata. E também tem outras doenças como adenocarcinoma prostática, que é o câncer de próstata. Então, como é que é feito esses diagnósticos? Tem vários meios. Mas o meio que normalmente é o primeiro feito e o menos agressivo de todos é fazer um exame de sangue, que tu vai identificar se tem PSA acima da média nesse sangue. Então, o PSA na média tem que ter 5. Se tu está acima de 5, tem chance de ter hiperplasia ou adenocarcinoma.
E esse PSA, normalmente produzido pelo fígado no corpo masculino. Só que quando está alguma anormalidade no corpo, ele é produzido pela próstata. E por isso que a gente consegue identificar se tem algum problema ou não pelo exame de sangue. E também tem a palpitação da próstata, né, o toque renal, ecografia e quando se já suspeita, né, quando já há suspeita de câncer de próstata, adenocarcinoma, aí se faz uma biópsia. Então, a próstata, ela tem porções secretoras das glândulas, aqui diz, ó, corte da uretra prostática com epitélio de transição da luz irregular dos ductos e das glândulas que desembocam. Então, elas têm 3 tipos de células. Células basais com alta capacidade mitótica, que é responsável pela proliferação do epitélio. Então, as células neuroendócrinas, que regulam o funcionamento da próstata, e as células epitais luminais, que é a região supranucleares com organelos desenvolvidos, onde tem o Golgi, e tem receptores para andrógenos, que são hormônios que ativam a secreção. Andrógenos são hormônios sexuais, e também tem hormônios que ativam a secreção dos produtos. Vesícula seminal. A vesícula seminal, ela é rica em açúcares, né, em frutose, que esse açúcar, essa frutose, é usado como energia para o batimento do flagelo, que vai permitir que ele chegue até o óvulo, né, que consiga se mover, ter energia para o movimento do batimento, até o óvulo feminino. E ela tem proteínas prostaglandinas. Essas proteínas prostaglandinas, elas fazem um tampão vaginal. E as vesículas seminais estimulam a contração uterina. Então, como é que acontece esse estímulo da contração uterina? Quando o espermatozoide já está dentro do corpo feminino, ou seja, já ocorreu a ejaculação dentro da mulher, as proteínas prostaglandinas, elas fazem um tampão vaginal que impede que o espermatozoide saia da mulher. Então, acontece uma estimulação da contração uterina, que é a mulher, isso involuntariamente, acontece uma estimulação da contração uterina para que o espermatozoide consiga chegar até o óvulo feminino e aconteça a fecundação. Aqui acontece que, assim, o pH da mulher, normalmente, ele é ácido, ele é bem ácido, para manter o nosso corpo seguro e livre de patógenos, como bactérias e coisas assim, bactérias e fungos. Só que o pH do sêmen, né, do líquido seminal, ele é muito básico. Então, quando ele chega no corpo feminino, há um contraste, né, do pH ácido com o pH básico, e aí faz com que a mulher fique sujeita a ter doenças, porque esse pH ácido funciona como uma proteção, né, funciona como uma barreira para que não tenha patógenos na gente. Só que com a mudança do pH, favorece que tenha patógenos. Então, aqui, como eu disse, vulvagite é a doença que acontece por essa diferença de pH e quando tu tá com baixo sistema imune, ou teu corpo não consegue, né, combater, tu vai ter doenças como bactérias e fungos no teu corpo. Então, outro fato importante é, como eu disse, a uretra, ela é aberta, né, ela permanece aberta, os vasos da uretra permanecem abertos durante a ereção. E os vasos sanguíneos, eles possuem muitos vasos sanguíneos totalmente irrigados. E isso faz com que, né, o pênis do homem fique ereto, então aconteça a ereção. E aqui diz, o corte seminal, da vesícula seminal, mostrando as pregas do epitélio secretor do conjuntivo interposto da camada muscular bem desenvolvida e adventícia. Aqui mostra um corte de uma vesícula seminal. O espermatozoide já chegou na mulher, vai acontecer a fecundação, caso aconteça a fecundação. O espermatozoide, ele tem um tempo ainda, caso não aconteça a fecundação. Vamos supor que a mulher, enfim, não aconteça a fecundação por meios naturais, ou porque, né, tá se cuidando, ou utiliza métodos contraceptivos. O espermatozoide, ele consegue ficar até 80 horas no corpo da mulher e não morrer, no aguardo da fecundação, do aguardo do óvulo, né, feminino, para ocorrer essa fertilização. Se caso não aconteça, o espermatozoide, ele é degenerado e reabsorvido pelo corpo feminino. Então,
como eu disse, o espermatozoide ele entra, aqui a gente está mostrando o sistema reprodutor feminino. Aqui tem a tuba uterina, nesses dois lados. A tuba uterina é dividida em 4 partes: a intramural, o istmo, a ampola e o infundíbulo. Na ampola é que é onde acontece a fecundação. Então, os oócitos femininos, eles vão estar aqui, eles vão estar depositados aqui. E quando o espermatozoide chega, ele vem aqui. Então, quando o espermatozoide vem pra cá, ele fica depositado no útero, quando acontece, né, a ejaculação, o oócito, ele manda estímulos químicos que vão fazer com que guiem os espermatozoides e que eles consigam nadar. Por isso a importância do movimento do batimento do flagelo, para ele ter a força, né, para ele conseguir nadar até a ampola, até a parte da ampola, até as tubas uterinas, e se encontrar com o óvulo e acontecer a fecundação. Quando há um encontro do óvulo com o espermatozoide, acontece a fertilização. O que é a capacitação? A capacitação é a passagem do espermatozoide por todo o trato feminino até encontrar o óvulo. Então, quando o espermatozoide passa pelas secreções femininas, ele desprende-se de glicoproteínas e o espermatozoide sofre reações acrossômicas quando está em vizinhanças do óvulo, ou seja, quando já está chegando no óvulo. Então, a membrana do acrossomo, quando o espermatozoide, elas se fundem e a membrana acrossômica ela fica mais exposta e dirige as glicoproteínas nas zonas pelúcidas. Ou seja, aí então, depois vai ter mais uma imagem que vai mostrar melhor, o espermatozoide consegue se prender ao óvulo. Então, tá. E aí ele consegue passar pela corona radiata e pela zona pelúcida. E acontece a interação entre os gametas. Por causa da glicoproteína, a ZTP2, ela... Então, eles possuem por causa do complexo de proteínas, das glicoproteínas, a proteína ZTP2, ela faz com que mantenha o óvulo ligado, né? O espermatozoide ligado no óvulo. E a proteína fertilina, ela faz com que tenha a fusão. Então, além de ligar o espermatozoide do óvulo, que é a ZTP, a fertilina, ela faz com que os núcleos se fundem. E aí sim é formado, né, o zigoto. Tá. Ainda falando sobre a fertilização, é importante falar que o espermatozoide nos humanos faz um contato tangencial com o óvulo. Então, acontece o bloqueio, né, da polispermia. Então, o que é isso? Quando chega o espermatozoide no corpo da mulher, algumas reações químicas acontecem. Por exemplo, o espermatozoide aumenta quando os espermatozoides entram em contato com o óvulo, aumenta o nível de Ca+2. Então, acontece a hidrólise do resíduo de açúcar, do ZTP3, impossibilita a ligação com outros espermatozoides. Ou seja, faz com que somente um espermatozoide fecunde um óvulo e não aconteça a fecundação de mais de um espermatozoide. Ou seja, o primeiro espermatozoide que fecundar o óvulo é o espermatozoide campeão, porque só ele vai conseguir, porque por causa dessa reação química, ele bloqueia que os outros consigam também. Então mesmo que os outros consigam chegar até o óvulo, realmente correndo, enfim, batendo o flagelo, ele não vai conseguir se ligar ao óvulo por reações químicas. Que é esta mais uma, que é ativa quando acontece esse aumento do cálcio, né, do cálcio mais 2, ativa a enzima canquinase 2. E então o oócito completa a segunda mitose e acontece, enfim, a formação do óvulo e depois a formação do zigoto. Outra coisa muito importante que eu havia falado, que era aqui, quando acontece a clivagem da proteína ZP2, já do nosso conhecimento, quando se cliva uma proteína, ela perde sua função. Então, por isso que é tão importante essa parte de clivar a proteína. Voltando aqui. Aqui dá pra ver a imagem, ó, do espermatozoide aqui com o óvulo e dos outros tentando entrar, mas, né, não conseguindo porque não vão conseguir. E aqui tem o oócito envolvido pela zona pelúcida, que essa aqui dá pra ver a zona pelúcida, e pela corona radiata. Aqui a corona radiata e a zona pelúcida fica em volta do ósito. Desculpa. Então,
nosso útero, né, ele possui diversos momentos do nosso ciclo. E aqui eu trouxe 3 diferentes imagens da microscopias de fases do nosso ciclo menstrual, de como está nosso útero. Então aqui a gente pode ver na fase menstrual, olha assim, na fase secretora e na fase proliferativa. Então, aqui é o nosso útero. Nosso útero é localizado nessa parte aqui, como eu já tinha trago essa imagem, mas eu quis situar aquela imagem onde está o endométrio, que o endométrio é a volta que passa por ele, é onde fixa onde acontece a fixação, né, do zigoto, é feito na parede do endométrio, e é o endométrio que quando a gente menstrua, ele escama. Quando a gente menstrua, essa parte que escama. Então aqui tem o miométrio e o perimétrio, que é a camada mais interna, olhando da vista de onde chega o espermatozoide. A gente já viu basicamente como acontece. A gente viu todo o processo de como acontece a fecundação. E agora a gente vai ver como evitá-la, no caso, né? Se você não deseja ela. Aqui eu trouxe 4 métodos. 2 métodos são cirúrgicos e 2 métodos são de barreiras. Mas a gente sabe que há outros métodos contraceptivos. A vasectomia, ela é feita por homens e ela faz com que os canais diferentes, é uma ligação, corta, né? Acontece eles cortam e grampeiam os canais, grampeiam separados os canais deferentes e impede que aconteça o transporte de espermatozoide. Ou seja, o homem ainda vai poder ejacular, só que quando ele ejacular, a gente viu que só uma pequena parte era dos espermatozoides, não vai poder mais ter espermatozoide, tem somente o líquido seminal, e não os espermatozoides, porque como bloqueia o testículo, e o testículo é onde é produzido os espermatozoides, não tem como eles saírem de lá e, enfim, chegarem até o corpo feminino. Já a ligadura é aqui, é a secção, não tem o C cedilha ali, porque o meu teclado ele não tem C cedilha, e eu acabei esquecendo de botar. Das tubas uterinas impede a passagem do ósito. Então, o ósito ele é produzido aqui. Então, quando ele é produzido aqui, ele vai para a tuba uterina, né? Vai para a tuba uterina e ele espera, como a gente tinha falado, manda sinais químicos para esperar o espermatozoide para ser fecundado. Então, acontece uma secção, né? É cortado. Aqui, o espermatozoide pode tentar chegar aqui, mas ele não vai encontrar o ósito, então não vai ter fecundação, então a pessoa é realmente infértil. Já a camisinha é o método mais conhecido de todos. Ela possui camisinha feminina e masculina, e ela é um método de barreira, porque ela não chega a entrar o espermatozoide, né, no corpo feminino, ela bloqueia isso, todos os espermatozoides eles ficam contidos na camisinha, e não chega no corpo feminino, não acontece a fecundação. Já o diafragma é um dos métodos menos conhecidos. Ela também impede a passagem do espermatozoide, mas aí ela é usada pela mulher. Ela é colocada para que, mesmo se o homem ejacule, ela não faz com que não deixe passar os espermatozoides para dentro do corpo da mulher, enfim, para dentro do útero, e que aconteça a fecundação. Então, muito obrigada pela aula. Essa foi a aula de hoje. Tchau!